Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 16 de abril, estamos no sábado da Vigília Pascal. A leitura do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Meu irmão, minha irmã, nesta noite a igreja nos convida a reviver a aventura das mulheres que foram ao túmulo de Jesus e de compartilhar os seus sentimentos. Enquanto elas caminhavam, levando os perfumes que tinham preparado para embalsamar o corpo de Jesus, Maria Madalena e as outras mulheres tinham o coração cheio de tristeza e não tinham ilusões quanto à inutilidade do gesto que queriam fazer. Perfumar um cadáver não tem nenhuma utilidade. Somente servia para exprimir o afeto. E um afeto totalmente impotente e, por isso, cheio de aflição. Quando Jesus estava vivo, elas podiam exprimir o seu amor e seu afeto, mas agora aquele tempo tinha passado, não podiam fazer nada pelo mestre morto. Quando, tendo chegado ao túmulo de Jesus, encontraram a grande pedra que fechava a entrada removida. Elas entraram no túmulo, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas se sentem ainda mais tristes, nem sequer encontraram o cadáver de Jesus. Não podem sequer cumprir os últimos ritos fúnebres para expressar a dor pela morte do Mestre. Elas, porém, não têm tempo de se lamentar ou de fazer conjecturas. 2 homens misteriosos com vestes resplandecentes lhes anunciam a ressurreição. "Por que procurais entre os mortos quem está vivo? Não está aqui, ressuscitou." E para confirmar o anúncio, aqueles 2 homens com roupas resplandecentes recordam as palavras de Jesus: "Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e no 3º dia ressuscite." Foram as mulheres que receberam o primeiro anúncio da ressurreição de Jesus. E foram elas que proclamaram aos 11 e aos outros discípulos o mistério da ressurreição. Esse anúncio da ressurreição continua a ressoar no mundo e a mudar a tristeza em alegria, a desilusão em confiança, a morte em novidade de vida. Também nesta noite, nós recebemos o Evangelho da ressurreição com alegria e exultação. Não se trata, porém, de mero anúncio, mas de uma nova realidade. Por isso somos convidados a assumir um novo modo de viver.
O convite daqueles dois homens com vestes resplandecentes continua a ser repetido a nós hoje. Por que buscais entre os mortos quem está vivo? As mulheres foram convidadas a uma conversão. Elas precisavam reconhecer que a busca delas, as suas preocupações naturais e espontâneas, não estavam bem orientadas. Elas procuravam entre os mortos quem está vivo. Elas queriam honrar Cristo morto, mas Jesus não precisa de honras fúnebres. Por quê? Porque está vivo. Elas tinham parado no evento da morte e viviam a tristeza da morte como um evento definitivo, sem saída. Mas os anjos lhes anunciaram uma nova realidade. A morte não é o fim de tudo, não é o ponto final. A morte é somente a passagem necessária para chegar à vida nova. Elas são convidadas a não dar importância absoluta ao evento da morte, mesmo que a morte pareça definitiva e irremediável. Elas devem confiar mais na palavra de Jesus do que no fato da morte. Elas devem crer mais na obra criadora e recriadora de Deus do que no acontecimento da morte. Esse apelo de conversão para uma fé mais viva devemos acolher também nós nesta noite. Quantas vezes deixamos que os acontecimentos nos bloqueiem e paralisem porque parecem definitivos e sem saída? Quantas vezes preferimos nos render ao que parece irremediável, em vez de buscar na palavra de Deus e na luz de Cristo ressuscitado a possibilidade de enfrentar tais acontecimentos com confiança em Deus? Quantas vezes os anjos precisam repetir para nós: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Pensamos que buscamos Jesus, mas na realidade nós pensamos que Ele está no túmulo. Buscamos Jesus onde Ele não se encontra. Nós o buscamos no túmulo dos nossos hábitos endurecidos, nos nossos projetos estreitos e egoístas, nas nossas ideias limitadas e preconceituosas, nos nossos sentimentos mesquinhos. E ainda reclamamos que não encontramos Jesus, que Ele se esconde de nós, que nos abandonou. Nós não encontramos Jesus porque não buscamos onde Ele vive. Renovemos nossa fé e nossa vida e peçamos a Cristo ressuscitado que nos renove a nossa fé e a nossa vida, que Ele nos tire dos nossos túmulos, assim como Ele foi libertado do sepulcro.